Às vezes, quando eu estou lendo a palavra, aí eu falo, vou fazer um vídeo para passar essa informação para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos. E aí eu tento fazer o vídeo e começa a acontecer coisas assim, dá tudo errado. É o aparelho que trava, é um monte de coisa. Tem dia que parece, ou então às vezes eu não consigo botar para fora aquilo, algo está dando errado. E será que isso é obra de quem? Porque nós devemos ter discernimento. Às vezes pode ser Deus e às vezes pode ser o diabo, atuando no mundo físico, colocando obstáculo para, para nos oprimir. E às vezes o diabo também trabalha em algumas áreas da nossa vida para nos oprimir. Às vezes é lá no trabalho, às vezes é na nossa casa, com parentes nossos, oprimindo nós, usando pessoas bem próximas de nós, e também usa coisas eletrônicos, né? Carro, né? Eu mesmo já aconteceu, meu carro deu tanto problema, causando um prejuízo, né? E aí a gente pode pensar assim, ah, mas você não é servo de Deus, não é serva de Deus, e está acontecendo tudo isso. Mas nós devemos ler a palavra e entender. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quem foi que causou tudo aquilo? Tudo bem que nós sabemos que tudo vem de Deus, mas existe um agente invisível também que atua sob a permissão de Deus, que se chama Satanás, o inimigo de nossas almas. E nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem que sofreu muito nas mãos das pessoas, acidentes. Será que esses acidentes foram coisas do acaso também? Ou é um inimigo que queria matá-lo, né? Como aquele acidente do navio, aqueles açoites que ele ficou semi-morto, lembra? E na minha vida, eu acho que na sua vida também, às vezes acontece tanta dificuldade, você fala, meu Deus, isso aqui tá acontecendo com uma frequência, está acontecendo isso direto, e no meu caso, parece que tem meses do ano que parece que se intensifica, né? Intensifica, sempre acontece naquele mês, naquela época, e nós devemos ficar atentos nisso. E o apóstolo Paulo também sofreu. Imagina o apóstolo Paulo, um santo homem de Deus, o apóstolo, que nós imaginamos, né? Que o apóstolo, o diabo não teria como atrapalhar a vida dele, mas o diabo atrapalhou muito a vida dele. Em vários textos, está lá em Romanos também, ele fala que foi impedido. Mas aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 18, ele fala bem claro quem que estava impedindo ele, né? Está aqui no versículo 18 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Diz assim, isso aqui nós devemos tirar lições para nós, que às vezes acontece coisa que nós falamos, não, mas como é que é possível isso? Como que o diabo está agindo dessa forma, nesse imóvel, nesse eletrônico, no computador, no celular, ou tantas outras coisas. Toda vez que você vai fazer alguma coisa para a obra do Senhor, você depende de certas coisas, parece que o diabo ele age no mundo físico. Parece não, ele age no mundo físico. Então vamos ler para esse texto aqui. Lê só esse texto, tem outros textos também, vários textos, para não ficar comprido, mas que essa reflexão aqui você começa a perceber essas coisas, né? O diabo às vezes usa pessoas do lado. É o diabo, a ação maligna. Hoje eu estava conversando com uma irmã, né? E aí a irmã falou assim, tem pessoas que traz problemas para nós, a gente leva problema, nós carregamos problemas dos outros, né? Também devemos ficar percebidos a isso, devemos ficar bem atentos. Às vezes o diabo vem através de uma pessoa, na vida de uma pessoa, ela está cheia de problema e joga aquela carga em cima da gente, né? Devemos abrir o nosso olho. Eu também já aconteceu isso, às vezes o problema é da pessoa e nós pegamos o problema para nós. Mas vamos aqui para o texto do versículo 18 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Por isso, queríamos visitar-vos, eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos,
o apóstolo ele não dá aqui detalhes como foi esse impedimento, mas certamente foi impedimento físico, alguma coisa que atrapalhou ele, porque ele está no mundo físico, o corpo dele está, nós estamos, né, no mundo físico. Satanás colocou algum obstáculo para que o apóstolo Paulo não fosse visitar os irmãos. Ele desejava, não uma vez, mas duas, segundo ele, mas o diabo botou obstáculo. E assim o diabo faz na nossa vida também. O diabo coloca obstáculo para nos oprimir de várias formas. Às vezes é uma doença, às vezes é um vizinho, às vezes é na área financeira, porque nós estamos numa luta. Não pensa você que só porque nós somos filhos de Deus vamos estar livres dessas lutas, não. Mas nós estamos bem cientes disso, como o próprio Paulo diz aqui no capítulo 3, versículo 4. Ele fala assim, ó, eu estou dando a dica para vocês, presta atenção aqui no texto, né, no versículo 3, capítulo 3, versículo 4, de 1 Tessalonicenses. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Está vendo? A tribulação ia vir. Certamente o apóstolo Paulo entrou em detalhes mais profundos com eles, que não está escrito aqui, ó, o diabo vai fazer isso, o diabo, cuidado. É como lá em Apocalipse, o apóstolo João falou, ó, o diabo vai lançar algum de vocês na prisão, vai lançar, vai fazer uma acusação falsa aí e prender vocês. O apóstolo João falou lá em Apocalipse, vocês vão sofrer uma tribulação de 10 dias. Então, meus amigos, meus irmãos, não devemos desconhecer as artimanhas do nosso inimigo. Ele age no mundo físico, age em coisas sólidas, né? E também em pessoas, e também em filhos, em parentes, amigos, todo mundo que está ao nosso redor que não é convertido, falsos cristãos que se dizem irmãos. Então devemos ficar apercebidos disso. E hoje, através da palavra, você está sendo também exortado que pode acontecer isso, porque às vezes nós achamos, não pode acontecer isso. Por exemplo, no meu caso, aquele acidente que eu tive, o filho do diabo veio bêbado, né, embriagado, e me causou um mal. Mas Deus transformou isso aí aqui, né, em propósito para o propósito que Ele tinha na nossa vida. Então fica aqui essa reflexão. Você nunca subestime o seu inimigo.